O monstro de Flatwoods. O monstro de Flatwoods é, até hoje, considerado um dos mais documentados casos envolvendo discos voadores e seres não identificados na Terra. O caso ocorreu no condado de Braxton, Virgínia do Norte, nos Estados Unidos, uma cidadezinha ou praticamente uma vila com pouco mais de 300 habitantes na época, também chamada de Flatwoods, em 12 de setembro de 1952. Foi considerada por ufólogos da época como um contato imediato de terceiro grau. A história. Às 7h15 da manhã desse mesmo dia, dois irmãos, Edward e Fred May, e o amigo deles, Tommy Hyer, na época com idades entre 12 e 13 anos, viram um objeto brilhante cruzando o céu. O dono da fazenda achou que o objeto pousou no chão. Ao verem aquilo, os garotos foram para a casa da mãe dos irmãos May e relataram o ocorrido. Então, a senhora May contatou um homem da Guarda Nacional, Gene Lemon, e foram até a fazenda. O cão do guarda disparou em corrida até o local da suposta queda do objeto e voltou com o rabo entre as pernas, com muito medo. Então foram ao topo da colina, onde viram uma grande bola de fogo pulsando a cerca de 15 metros deles. Eles também observaram uma névoa pungente que fizeram seus olhos e narizes queimarem, e também havia um odor repugnante de metal queimado, como se fosse solda queimada, um cheiro parecido com enxofre, muito forte. O guarda relatou também que viu duas luzes pequenas à esquerda do objeto. Foi aí que viu, embaixo de um pé de carvalho, uma criatura que emitiu um assovio estridente e ameaçou se mover até eles, flutuando, mas mudou de direção. Existem várias descrições dessa aparição. Muitos relatam ter no mínimo 2,10 metros de altura, olhos vermelhos, tem o corpo preto e o rosto parecia brilhar, ou verde, como alguns disseram, brilhar por dentro. Testemunhas também disseram que a criatura tinha olhos não humanos, tinha a cabeça alongada e com formato parecido com os lados de um diamante. O corpo foi descrito como se fosse o as de copas, a carta do baralho, parecido um coração de ponta cabeça. Outros disseram que parecia um esqueleto dentro de um metal escuro, e por fora como se fossem pregas, parecida com uma saia, como se fosse mesmo uma roupa de metal, um veículo. Alguns registros dizem que a criatura não possuía braços, ou pelo menos não se podia ver. Outros dizem que possuía braços longos e pegajosos, projetados para frente. E aí esses braços eram terminados com longos dedos ou garras. Esse monstro foi citado no programa Monster Quest em março de 2010, como sendo um reptiliano que estava usando um tipo de transporte motorizado. Alguns ufólogos também concordam com essa teoria. Voltando à história, naquela manhã seguinte, o repórter Lee Stewart voltou ao local e descobriu duas faixas alongadas na lama, vestígios de um líquido preto grosso, que também chamou muito a sua atenção. Mas depois, essa hipótese das marcas na lama foi descartada, porque um homem da fazenda utilizava a sua caminhonete. O nome desse homem era Max Lockhart, mas o repórter presumiu que ali tinha ocorrido sim um possível pouso de um disco voador. Dias depois, outras pessoas relataram que tiveram experiências similares com essa criatura, com a mesma aparência e odor similar. Uma semana antes desse caso, inclusive, durante a queda ou pouso do disco, as casas foram sacudidas e o rádio perdeu o sinal por 45 minutos. A doença.
Depois do encontro com a criatura, vários membros do grupo relataram terem apresentado alguns sintomas que incluíam irritação no nariz, inchaço na garganta, vômitos, convulsões. Muitos foram internados e o médico disse que parecia sintomas de uma virose. Muitos pesquisadores investigaram esse caso por cerca de 48 anos, dizendo que isso foi apenas um meteoro que caiu e a criatura seria uma coruja. Os gases foram o resultado de uma queda e outros ainda dizem ser uma experiência secreta militar, um experimento. O resto, por histeria coletiva. Esse relato ainda inclui a história da mãe com a filha de 21 anos que viram a criatura uma semana antes do incidente e ficou internada em choque por 3 semanas em um hospital psiquiátrico. E agora, o que vocês acham? Monstro de Flatwoods? Uma creepypasta? Uma coruja? Histeria coletiva? Ou mais um caso que a ufologia ainda não conseguiu provar? Tirem as suas conclusões.